Ordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do e-mail do senhor Breno Matheus Lima, enviado por meio do canal Falo com as Comissões, solicitando celeridade na tramitação do projeto de resolução 2 de 2023. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados. Projeto de Lei Complementar 88 de 2022, no primeiro turno, deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei número 2463 de 2015, 426 de 2023, 2689 de 2024, segundo turno, e 1058 de 2015, no primeiro turno, ao deputado Leonídio Bolso. Projeto de Lei número 438 de 2019 e 4.079 de 2022, no primeiro turno, deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei número 880 de 2015, no primeiro turno, ao deputado Roberto Andrade. Projeto de Lei complementar no 32 de 2023, primeiro turno, deputado Rodrigo Lopes. A sessão está suspensa por alguns minutos. Não, primeiro. Não, mas um já é primeiro mesmo. Um já é o primeiro. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Cerqueira para que seja apreciado em primeiro lugar na ordem do dia as proposições PLC 8422, que já é o primeiro mês da ordem da pauta, PL 2463 de 2015 e o 4079 de 2022. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Obrigado. Pela ordem, palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu iria pedir aos colegas para que não invertesse a pauta, mas já que ela foi invertida, eu não quis pedir para suspender. Não tem de uma gentileza do deputado. Eu estou pedindo aqui um novo requerimento para que os projetos de leis, o PLC 88, o PLC 32, o PL 879/2015 e o PL 880/2015 sejam apreciados logo em seguida à ordem já aprovada no primeiro requerimento. Só seguir, meu. Dois já vai ser baixado de diligência mesmo. Em votação, o requerimento apresentado pelo Sargento Rodrigues solicita que seja aprovado o requerimento que os seus projetos, os projetos que são da sua autoria, sejam apreciados logo após aqueles que foram aprovados no requerimento anterior. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Já estava tudo na ordem mesmo. É um tal de enrolação. Tá. É isso, vai baixar a distância. Pelo menos falei para ele. Projeto de Lei Complementar 84/2022, em primeiro turno, dispõe sobre o direito à remoção para servidor público estadual vítima de violência doméstica e familiar, de autoria do deputado Cristiano Silveira, relator deputado Leonídio Bolsas. O projeto em análise tem o propósito de assegurar à servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar o direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, observado o disposto no artigo 80 da Lei 869, de julho de 1952, que contém o Estatuto de Servidor Público Civis do Estado de Minas Gerais. Com relação à Comissão de Administração Pública, esclarecemos que a Lei nº 869 de 52 trata do Instituto da Remoção em seu artigo 80, o qual prevê que a remoção que se processará a pedido do funcionário ou ofício dar-se-á
de uma para outra repartição o serviço, de um para outro órgão repartição o serviço. Acrescentamos que a Lei Maria da Penha, conforme já mencionado, contém dispositivo que impõe ao magistrado o acesso prioritário à remoção da servidora pública da administração direta ou indireta que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Assim, existe precedente da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reconhecendo o direito de transferência de servidora pública em razão de situação de violência vivida, com base na legislação federal citada. Durante a tramitação do projeto, foi apresentada a proposta de emenda número 1, de autoria do próprio autor e da deputada Beatriz Cerqueira, cujo conteúdo está em consonância com o preceito de igualdade e dignidade previsto na Constituição da República de 88 e amplia a garantia almejada pela matéria em apreço. Tal emenda dispõe que o direito à remoção, mudança e lotação da servidora pública vítima de violência doméstica fica assegurado independentemente da época do ano da existência de vaga no serviço público. Posteriormente, foi apresentada a proposta de emenda número 2, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, cujo intuito é o de garantir às militares que se encontram em situação de violência o mesmo direito à transferência que se busca garantir às servidores civis. Entendemos que a proposição meritória merece ser transformada em norma jurídica. No entanto, a fim de aprimorar o texto original, apresentamos o substitutivo número 1, que incorpora as alterações veiculadas nas propostas de emenda número 1 e número 2. Em face do exposto, opinamos por aprovação do projeto de lei complementar número 84/2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Artigo 1º, fica assegurado a pedida o direito à remoção da servidora pública civil e à movimentação da militar vítima de violência doméstica e familiar, que integra os quadros de administração pública direta ou indireta do Poder Executivo. Parágrafo único. A remoção e movimentação prevista no caput não estão condicionadas à existência de vaga que se darão em qualquer época do ano. Artigo 2º. Ao receber o pedido previsto no artigo 1º, o órgão ou a entidade de lotação da servidora comunicará a ocorrência à autoridade competente para as providências previstas no artigo 12 da Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pela Em ordem, discussão. presidente. Pode suspender um minuto para entendimentos. A sessão está suspensa. Emendas. Número 1, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira e do deputado Cristiano Silveira. E a emenda número 2, do deputado Sargento Rodrigues, na incorporação ao substitutivo, fica assegurado o direito à remoção ou mudança de lotação a pedido à servidora pública estadual e o texto continua igual. Então, fazendo essa modificação, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Rodrigo Lopes. Solicito vistas no presente projeto. Vista é regimental. Vista concedida. Eu pedi para suspender, para dirimir as dúvidas. É um projeto inofensivo. Se eu for Projeto de lei complementar. eu não tive acesso. Projeto de lei número 2463/2015, em segundo turno, veda concessão de crédito por parte de banco oficial a empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga à escravidão. De autoria do deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Leonídio Bolso. Nossa, deu eu aqui de relator, meu Deus. O projeto de lei 2463/2015, na forma aprovada no primeiro turno, estabelece que não poderão ser beneficiários de recursos provenientes dos fundos públicos estaduais as empresas incluídas em cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Determina, ademais, que tal vedação se estende à pessoa jurídica que tenha sido sócio majoritário ou sócio administrador condenado pela prática de crime de redução à condição análoga à de escravo em processo criminal com decisão transitada em julgado.
Conforme deliberou essa Comissão de Administração Pública no primeiro turno, os fundos especiais são concebidos como instrumento de gestão orçamentária que visam garantir os recursos financeiros necessários à realização de determinadas políticas públicas. Para tanto, devem contar com regras que impeçam a aplicação de seus recursos em finalidades contrárias aos interesses da sociedade. Assim, a vedação da aplicação de recursos públicos no financiamento de pessoas que integrem listas sujas de trabalho é viável e contribui para a implementação de política de combate ao trabalho escravo no país. Reiteramos, portanto, nosso entendimento de que a proposição, na forma aprovada em plenário, atende ao interesse público, merecendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2463/2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Senhores deputados e deputadas que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem mais um que chama? É o da Nayara. Projeto de Lei 4.079/2022, primeiro turno, caracteriza como infração administrativa a discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito do Estado, institui penalidades e dá outras providências. De autoria, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputada Nayara Rocha. Como está ausente, não está ainda no prazo regimental. Portanto, retirado de pauta. Agora é o do sargento. Projeto de Lei Complementar número 88/2022, que assegura remuneração por serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. Presidente, boa tarde aos colegas deputados, aqui só deputados hoje. Presidente, eu já conversei com o autor do projeto, é um projeto muito meritório, relevante. Eu costumo construir o parecer na perspectiva daquilo que o autor do projeto está propondo, né? Porque a autoria do projeto é muito importante, é o trabalho do deputado. E conversei com o deputado Sargento Rodrigues, que eu também tenho por hábito, na organização dos pareceres, fazer a escuta das entidades de classe que são contempladas, né, pelo projeto. Então, eu estou apresentando um requerimento de diligência para que eu possa finalizar o parecer desse projeto de lei. É um pedido de diligência para que seja a proposição seja baixada em diligência a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo e Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de Minas Gerais para que se manifestem sobre a matéria objeto dessa proposição. Na oportunidade, presidente, eu peço a Vossa Excelência que já coloque em pauta, se possível, esse projeto já na próxima reunião ordinária da comissão. Esse é o requerimento de diligência. Sim. Da Polícia Civil, não tem não? Só um Em votação, o requerimento. Um momento. Tem um erro aqui mesmo. Cadê o certo, gente? Está Sindicato da Polícia Civil. Palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Só corrigir o parecer. Para finalizar a apresentação do seu parecer, que, na verdade, é um requerimento. É um requerimento, presidente. São as entidades, né? Vou só repetir: a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil, Sindicato dos Policiais Penais, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo e Sindicato dos Delegados da Polícia, para que se manifestem sobre a matéria objeto dessa proposição. Esse é o requerimento de diligência, presidente. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei número 879/2015, em primeiro turno,
que dispõe sobre a instalação de medição individualizada de consumo. Qual que é? Ah, tem um anterior. Desculpe aí. Nós tivemos a inversão da pauta com um projeto aqui do deputado Sargento Rodrigues, autor, que é o projeto de lei complementar número 32 de 2023, em primeiro turno, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Rodrigo Lopes, a quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. Senhor presidente, deputada Beatriz, deputados aqui presentes, eu quero apresentar aqui também, conversei com o autor do projeto, um requerimento de diligência, justamente para que a gente traga aqui mais clareza em alguns pontos tratados no projeto, bem como eventuais inconformidades que possam estar em andamento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que aí subscreve, na condição de relator do projeto de lei complementar número 32 de 2023, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que se manifestem sobre a matéria constante na referida proposição e no projeto de lei complementar 49 de 2024, a ela anexada, avaliando a viabilidade jurídica, financeira e operacional das alterações propostas, bem como, 1. Encaminha a tabela vigente de valores definidos para as diárias pagas a militares em deslocamento por motivo de serviço. 2. Informem sobre os critérios para definição dos valores das diárias. 3. Esclareça se há correspondência entre os valores definidos para as diárias e os custos presumidos de alimentação e hospedagem. 4. Esclareçam se há possibilidade de suplementação da diária fixada em tabela quando o valor estipulado for insuficiente para custear as despesas efetivamente realizadas pelos militares em deslocamento por motivo de serviço. 5. Justifique a distinção entre os valores definidos a título de diárias para diferentes cargos militares. 6. Informem sobre o processo de autorização, concessão e pagamento das diárias a militares, especificando o tempo necessário para a liberação dos valores devidos. Esse é o requerimento, senhor presidente. Presidente, pela ordem. A palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só fazer um apelo ao relator, o deputado Rodrigo Lopes. Trata-se de diária aos militares estaduais. A diligência, nesse caso, obviamente, ela caberia à Polícia Militar e ao Bombeiro Militar, mas a Sejusp ela não caberia à consulta à Sejusp, então, por isso, eu gostaria de fazer um apelo para que retirasse a Sejusp. Trata de Estatuto dos Militares, não tem absolutamente nada a ver com Sejusp. Sejusp, ela engloba Polícia Penal, socioeducativo. E, no caso da proposta, ela diz respeito à alteração do Estatuto apenas dos militares. Se Vossa Excelência puder retirar a diligência da Sejusp, seria de bom alvitre, porque assim a gente vai ouvir exatamente as instituições que devem ser ouvidas nesse processo. Agradeço a Vossa Excelência. Acatando aqui a solicitação do Sargento Rodrigues, eu vou retirar a Sejusp, mantendo aqui a questão da Polícia Militar dos Bombeiros e também a CEPLAG pela questão da gestão do Estado aí. Só fazer uma correção no requerimento, pedir para a nossa equipe fazer Em votação, o requerimento apresentado pelo deputado Rodrigo Lopes. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei número 879/2015, em primeiro turno, dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de energia elétrica nas edificações prediais, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator deputado Leonídio Bolsas. Vou pedir mais prazo regimental para emissão do parecer. Projeto de Lei
número 880, de 2015, altera o caput do artigo 2º da Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual e acrescenta o parágrafo 1 no referido artigo. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Roberto Andrade. Ainda está dentro do prazo, portanto, retiro de pauta, com a ausência do relator. É o prazo do relator. Tem outro dele ainda ou não? 1058 agora. Cadê ele? Projeto de lei número 1058, de 2015, em primeiro turno, que altera a lei número 14.184, 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre os empréstimos de uso geral no serviço público do Estado, da outras providências, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Leonídio Bolsas. O projeto de lei em exame pretende obrigar os três poderes do Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas, a incluírem no formato padrão dos empréstimos de uso geral no serviço público estadual a reprodução do texto do artigo 73, caput e parágrafo 2º da Constituição Estadual. Os referidos dispositivos estabelecem, respectivamente, que a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz, e que é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público que tenham resultado ou possam resultar ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente, propaganda enganosa do poder público, inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projetos de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas regionais ou ofensa a direito individual coletivo consagrado nessa Constituição. De acordo com a justificação da proposição, a medida é importante para alertar a sociedade sobre o direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz, facilitando e estimulando o controle externo eficiente e coerente com os anseios populares. Entretanto, a pretensão de impor a todos os poderes e órgãos independentes do Estado que deve constar em seus empréstimos oficiais acaba por não se compatibilizar com o princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, invadindo a chamada reserva de administração. Na linha do referido entendimento jurisprudencial, entende-se que não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de desrespeito ao postular de separação de poder, da separação de poderes, desconstituir por lei atos de caráter administrativo que tenham sido editados por outros poderes ou órgãos independentes no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, acaba por subverter a função primária da lei, colidindo com o princípio da divisão funcional do poder do Estado, conforme recurso especial, relator ministro Celso de Mello, julgamento 13 de 2011. Com efeito, entendemos que a definição do conteúdo mínimo de informações constantes nos empréstimos oficiais constitui atividade de competência exclusiva de cada poder. Assentado isso, com o objetivo de adequar a nobre intenção do autor da matéria às balizas e aos limites constitucionais, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao fim desse parecer, qual inclui dispositivo à Lei 23.417, 18 de setembro de 2019, que institui política estadual de combate à corrupção, prevendo a possibilidade de formatação dos empréstimos oficiais nos moldes vislumbrados pelo projeto subanálise, porém reservando a cada poder ou órgão a prerrogativa de que, na forma do regulamento, dispuser sobre o modo e o momento dessa formatação. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto do primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei 23.417, 18 de setembro de 2019, o seguinte parágrafo 1. Como forma de incentivar o exercício cidadão e efetivo do controle popular sobre as atividades públicas, os poderes legislativo, executivo e judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado poderão, na forma do regulamento,
incluir no formato fundamental de seus imparciais a reprodução do texto do artigo 73, caput, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Em votação. Senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.122, de 2021, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alto Rio Doce imóvel que especifica, de autoria do deputado Agostinho Patrus, relator deputado Leonídio Bolsas. Essa proposição visa, na forma aprovada em plenário, autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alto Rio Doce um imóvel medindo 25 metros de frente e 100 metros de fundo, situado na Rua do Rosário, Rua Oswaldo Cruz, no município de Alto Rio Doce. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço, uma vez que o município pretende realizar obras de melhoria na escola municipal, já situada no bem, aprimorando assim a qualidade da infraestrutura educacional para a comunidade. Portanto, reiteramos o entendimento nessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais, regulamenta a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Senhores e senhoras deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 426, de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica da outras providências. De autoria do deputado Raul Belém. Relator, deputado Leonídio Bolsas. A proposição é análise na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel propriedade do Estado, com 3.646 metros quadrados, situado na Avenida Floriano Peixoto, município de Uberlândia, registrado sob o número 82.740 no cartório do primeiro ofício de registro de imóvel da comarca de Uberlândia. Determina ainda que os recursos obtidos com a alienação do imóvel serão, no prazo de mais 10 de contar de recebimento do valor pelo Estado, disponibilizados para aplicação na ampliação e reforma da sede do 5º Batalhão do Corpo Bombeiro Militar, situada no município de Uberlândia. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser realizada a autorização desta Assembleia. No caso em apreço, não há dúvida quanto ao entendimento do interesse público. A natureza onerosa da população para a qual se busca autorização garante a existência de contrapartida econômica em favor do Estado. Assim, o negócio não apenas propiciará a redução das despesas e a racionalização dos gastos relativos à manutenção do imóvel, mas também contribuirá por meio da utilização dos recursos obtidos para ampliação e reforma das unidades operacionais do Corpo Bombeiro, situado no próprio município de Uberlândia. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. No curso da discussão, entretanto, o autor apresentou sugestão de aprimoramento do projeto, com vista a incluir na autorização de alienação outros 3 imóveis de propriedade do Estado, um situado no município de Araguari e 2 situados no município de Frutal, assim como estabelecer que, com a alienação, os recursos obtidos serão destinados ao desenvolvimento de unidades de ensino da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, nos respectivos municípios. Considerando que a argumentação delineada deste parecer se aplique inteiramente a essas novas operações de alienação, com as quais se quer angariar meios para a melhoria de serviço prestado pelo Estado ou por suas entidades, acatamos a sugestão apresentada. Em razão disso, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido. Verificamos ainda ser necessário corrigir a área do imóvel situado no município de Uberlândia, de forma a adequar sua descrição à prevista no registro imobiliário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 426 de 2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno.
Sessão está suspensa por alguns minutos. É regimental. Vista concedida. Projeto de Lei 438/2019, relatora a deputada Nayara Rocha, que se encontra ausente e, como está no prazo regimental, retirado de pauta. Projeto de Lei 2405, de 2024, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campestre o imóvel que especifica, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Cleiton. É o que é isso? Doação de município de Campestre. Pode suspender por um minuto, presidente, para entender. Sessão está suspensa por alguns minutos. De relator, eu vou solicitar a diligência à Secretaria de Estado de Educação, porque, dentro do parecer, trata-se de uma área de uma escola estadual e nós não recebemos aqui a informação de que a área é ou não utilizada pela escola. Então, peço diligência. Em votação o requerimento. Senhores deputados e deputadas, com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei número 2689/2024, em primeiro turno, que altera a destinação de imóveis, que trata a Lei 16.647, 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo doar ao município de Andradas o imóvel que especifica, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, relator deputado Leonídio Bolsas. Esse projeto tem por escopo alterar a destinação do imóvel doado ao município de Andradas, nos termos da Lei 16.647 de 2007, com o propósito que passe a destinar à implantação de empreendimento de fomento ao cooperativismo e ao empreendedorismo mediante parcerias com associações. A proposição pretende conceder novo prazo para a reversão do bem ao patrimônio estadual de 5 anos contados da data de publicação da nova lei, caso a nova finalidade não seja cumprida. Note-se que o imóvel foi inicialmente doado ao município de Andradas para a realização de ações no campo da assistência social, especificamente na área da habitação, com a ressalva de que, no caso de cumprimento dessa finalidade, um prazo de 3 anos contado da abertura da escritura por doação, seria determinada sua reversão ao patrimônio do Estado. Sobre isso, a Prefeitura Municipal de Andradas, por meio do ofício 592/2024, anuiu com alteração da destinação a discutir e salientou que o novo projeto apresenta grande potencial para impulsionar o desenvolvimento agropecuário da região. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, nas proposições de autorização e alienação de imóveis estaduais, assim como para alteração de norma dessa natureza, cumpre a Assembleia, além de verificar o cumprimento das formalidades legais e cartorárias, averiguar o alcance do interesse público que pode ser constatado nas cláusulas de destinação e de reversão. Demonstrada a necessidade de adequar a norma à realidade dos bens alienados, a comissão informou que é admissível alterar a destinação inicialmente assinalada. Nesse termo, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, apresentado com a finalidade de aprimorar o texto e acrescentar cláusula de inalienabilidade. Cumpre-nos ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a essa Assembleia a nota técnica número 285/2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que ela se posiciona favoravelmente ao pleito, tendo em vista a nova destinação ser dada ao imóvel. Entretanto, salientou a necessidade de fazer constar a cláusula de inalienabilidade do projeto de lei em tela, tendo em vista a preservação do patrimônio à luz do interesse público. No que diz respeito à competência dessa comissão, verifique-se a proposição meritória, merecendo ser aprovada. A alteração da cláusula de destinação possibilitará que o ente municipal dê o devido uso à área recebida doação, cenário que certamente trará benefício à população local. Concluímos, portanto, que a matéria a preço na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça alcança o interesse público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, parecer. Bia, você vai discutir? Esse projeto?
Não, em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Seu primeiro turno ainda? É. Tá tudo bem. Eu preciso de um projeto. Bia, é muito bom. Vou te mostrar. Não, esse projeto é muito bom. Aquele da semana passada, você estava aqui no fórum de Juiz de Fora, que nós tiramos, era para ter posto, vinha até a autoridade de Juiz de Fora, esqueceram o treino, Noraldino veio e pediu. João, Nossa, você estava aqui, nós temos sessão, temos sessão. Agora faz um extraordinário para amanhã. Pode convocar ela para 3h30. Tá, beleza. Olha o número quadrado do partido. Agora é a terceira fase. Requerimento para votar e receber, tá? Aí eu na e aqui, Passamos. Vou descer aqui, vou para lá para ver aquele outro. onde vocês vão, gente? Não, vou tomar um café lá. Passamos à terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Não tem segunda fase, não teve nada, não? Oi? Não teve nada de segunda fase. Não, de segunda não, só terceira. Indago os senhores deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, além da votação dos requerimentos. Vamos votar. Presidente, eu gostaria que fosse colocado em votação requerimento de autoria do deputado Luizinho, de 11.093, vou ler o conteúdo dele, para que seja realizada audiência pública para debater sobre a implementação, o balanço do primeiro ano do projeto de terceirização das vistorias veiculares pela Coordenação Estadual de Trânsito. É importante nós fazermos esse balanço aqui nessa comissão. A gente sabe que, ao fazermos o balanço, nós vamos nos deparar com uma tragédia, com algo que tem sido fruto de preocupação daqueles que investiram a sua vida nessas vistorias e têm sido constantemente golpeados pelo Estado. Mas, dada a importância de fazermos esse balanço e essa audiência, eu peço a Vossa Excelência para colocar o requerimento em votação. Obrigado. Presidente, pela ordem. Palavra o deputado Sargento Rodrigues. Só endossar aqui o requerimento do deputado Luizinho, apresentado aqui pelo deputado professor Cleito, dizer da importância do requerimento e da importância de trazer todos aqueles que estão envolvidos à frente das SCVs, que têm lutado arduamente contra as amarras, as burocracias por parte do Poder Executivo Estadual, em não dar celeridade, em não fazer as divisões de forma equitativa para que todos possam trabalhar com dignidade. Foram muitos, dezenas, que largaram o seu ramo de empreendimento para dedicar e investir. E, ao invés de receber por parte do Estado um incentivo por parte do Estado, além do incentivo, o apoio, um tratamento isonômico, tem sido completamente o contrário. Então, um requerimento importante, e eu sugiro ao autor do requerimento que já trata a data para dar audiência pública com o presidente da comissão. Presidente, eu também apresentei um requerimento que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse submeter à votação. Trata de um requerimento, um pedido de providência. Se houver consenso, incluiremos aí esses dois. Então, vamos fazer a votação dos requerimentos. Em votação, requerimento de comissão 11.016 de 2024, de autoria do deputado professor Cleiton, para que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, em Varginha,
Pedido de providência que seja realizada em caráter de urgência uma obra para conter o enorme vazamento de esgoto na adutora da Copasa, localizado no braço reservatório do Rio Verde, no município de Varginha, que vem causando a proliferação de macrófitas que contêm nitrato e fósforo. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 11.033, 2024, assinado em conjunto pelos deputados Ricardo Campos e deputado Roberto Andrade, para que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, pedido de providência sejam revistas as decisões relacionadas à designação de substituto dos cartórios do Estado de Minas Gerais, observando-se a Lei Complementar número 174, 7 de junho de 2024, que estabelece regra para a designação de interinos em consonância com os requisitos estabelecidos pelo CNJ. Requer ainda ser encaminhados referido órgão às notas taquigrado da 28ª reunião extraordinária desta comissão, que tem por finalidade debater insegurança jurídica experimentada pelos oficiais interinos das serventias extrajudiciais, em razão das substituições promovidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em desacordo com a Lei Complementar número 174, 2024, para conhecimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento de comissão 11.034, de 2024, também assinado de forma conjunta pelos deputados Ricardo Campos e Roberto Andrade, para que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Secretaria de Estado da Casa Civil, em Belo Horizonte, pedido de providência seja realizado no âmbito do Centro de Composição do Ministério Público de Minas Gerais, compor, com participação da Assembleia de Minas, além de mediação e conciliação para a solução de conflitos relacionados à designação de interino substituto nas serventias extrajudiciais do Estado de Minas Gerais, a fim de garantir a abertura e manutenção dos cartórios dos distritos e municípios com menos de 20 mil habitantes e a manutenção dos eventuários interinos até o provimento definitivo dos cargos por meio de concurso público. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 11.035, 2024, também assinado pelos deputados Ricardo Campos e Roberto Andrade, para que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, pedido de providência, seja imediatamente reaberto o cartório do Distrito de Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha, bem como as demais serventias extrajudiciais, na mesma situação, cumprindo o disposto no artigo 300, que, parágrafo 9 da Lei Complementar 59 de 2021, com a redação dada pela Lei Complementar número 174 de 2024. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e deputadas, com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado Ricardo Campos e Roberto Andrade, requerimento número 11.036 de 2024, para ser encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, pedir providência sejam paralisadas todas as intervenções dos cartórios com serventia interino no Estado de Minas Gerais, até que haja provimento definitivo dos cargos por concurso público. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 11.093, 2024, de autoria do deputado Luizinho. O deputado pede que seja realizada audiência pública debater sobre a implementação do balanço do primeiro ano do projeto de terceirização das vistorias veiculares pela Coordenação Estadual de Trânsito, a 7. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 11.136, 2024, do deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhada a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e também a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência seja publicada a homologação total do concurso público para provimento de vagas para os cargos efetivos do quadro pessoal da FEMIG, regido pelo edital número 1/2023, bem como se proceda com a nomeação e posse de candidato aprovado no mencionado certame. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esse já foi. Vocês estão suspensos por 3 minutos. Aliás, pode votar também.
Sessão está reaberta. Palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, obrigada. Eu quero fazer duas considerações. A primeira, eu queria solicitar, presidente, que o projeto de lei que estava na pauta de hoje, teve pedido de vistas, que é o projeto de lei complementar número 84, que ele possa ser mais breve possível colocado na pauta de votação. O pedido de vistas é um processo não só regimental, mas é um processo que eu utilizo muitas vezes para ter conhecimento e aprofundar sobre o conteúdo do parecer. Então, que foi o que aconteceu hoje. Mas o projeto de lei, ele é um projeto de lei importante para muitas mulheres. Olha o texto do projeto, que foi o que foi apresentado hoje, o parecer. Fica assegurado, a pedido, o direito à remoção ou mudança de lotação da servidora pública civil e à movimentação da militar vítima de violência doméstica e familiar que integra os quadros da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo. Violência contra a mulher, ela não se organiza num calendário, não é? Porque, no caso, como eu sou da educação, a gente sabe que tem os períodos que você pede mudança de lotação, que você vai pedir remoção. A violência não se organiza dentro do calendário para que você consiga mecanismos mínimos de proteção. Então, esse projeto, de autoria do deputado Cristiano Silveira, eu tive uma emenda que Vossa Excelência acatou como relator, me permita dizer da importância dele, né? É um projeto de lei que ele é de 2022. Nós estamos em 2024. Então, tem 2 anos que existe dentro do Poder Legislativo Estadual uma alteração na legislação para possibilitar que as mulheres que estão sendo espancadas, que estão sendo agredidas, que sofrem as mais diversas formas de violência, consigam, numa rede de proteção, romper esse ciclo de violência. Para romper esse ciclo de violência, a manutenção da sua condição de trabalho ela é extremamente relevante. Então, se nós dissermos a essa mulher, que, no caso do projeto de lei complementar, é uma servidora pública, civil ou militar, olha, o Estado está te amparando e você não vai precisar da burocracia própria desse processo para romper esse ciclo, ter condições de se afastar do seu agressor, muitas vezes ir para cidades ou regiões em que você tenha um acolhimento que te dê condições, uma rede, né, de acolhimento que possa te ajudar a enfrentar essas situações de violência que você vive. Tem 2 anos que esse projeto está aguardando aqui na casa. Enquanto isso, as mulheres que são servidoras públicas vítimas de violência doméstica, elas ficam aí sujeitas a toda sorte de entendimentos ou de negativas, né, do básico, que é você romper esse ciclo e você conseguir manter o seu vínculo de trabalho em outro município, em outra região do seu próprio bairro, enfim. Então, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência para que esse projeto possa voltar para a pauta. Se for convocado extraordinária e for possível que ele esteja na pauta, tanto melhor, se não, na próxima reunião ordinária. É um projeto importante, e acho que todos os projetos que nós analisamos são importantes, mas eu queria fazer um apelo especial, dada a relevância do assunto, para que a gente possa avançar. Segunda consideração que eu quero fazer, presidente, eu quero me dirigir agora, hoje é dia 5 de novembro, portanto, é um dia que a gente rememora o crime da Vale, Samarco e BHP, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, mas destruiu uma bacia inteira, que foi a bacia do Rio Doce, destruiu a vida de milhares de pessoas, assassinou 20 vidas foram perdidas naquele 5 de novembro, há 9 anos atrás. Então, eu quero deixar aqui a minha
Porque eu acho que o Estado brasileiro, Minas Gerais deveria pedir desculpas pela incapacidade das instituições públicas, desde que esse crime aconteceu, no dia 5 de novembro de 2015, pela incapacidade das instituições públicas em proteger as pessoas, em cuidar para que as pessoas tivessem aquilo que pudesse ser reparado, que, nesse período todo, quaisquer políticas e discussões, elas tinham que ter acontecido na perspectiva das vítimas e não das criminosas. A criação da Renova foi um processo que renovou o crime. A Renova pratica violação de direitos todos os dias. Eu acompanho, eu vou à região desde 2015, então eu sei um pouco, não é, da dor, do sofrimento, da destruição da vida que as mineradoras provocaram, da Vale, a Vale, BHP, Samarco, e renovado aí todos os dias pela Renova, que virou um grande esquema de gastar o dinheiro sem fazer a devida reparação. Então, nesse dia 5 de novembro, eu quero deixar o nosso compromisso de continuar a luta contra esse Estado que privilegia o poder econômico e o poder político das grandes mineradoras em detrimento da vida das pessoas. E quero também dizer que qualquer reparação, ela só é legítima ouvida às pessoas, ouvida não. Qualquer reparação, ela só é legítima se ela parte da vida das pessoas atingidas. Não basta ouvir, né? Não adianta fazer a escuta e a reparação não partir do que é importante para a vida das pessoas. Nós precisamos proteger as pessoas que são vítimas desses crimes e não proteger as criminosas, que são as mineradoras. Então, quero deixar esse registro da importância da memória para a não repetição desse crime brutal contra as pessoas, contra as comunidades, contra a bacia do Rio Doce, contra todas as comunidades atingidas e que 9 anos depois não tiveram a reparação daquilo que pode ser reparado. Porque tem uma parte desse crime que não tem como ser reparado, não é? Das pessoas que morreram de 2015 até agora sem ter tido a reparação, sem terem a sua casa, o seu modo de vida, o seu rio devolvidos. Várias pessoas morreram. Tantas outras adoeceram e nunca mais voltaram à vida em plenitude que tinham antes desse rompimento criminoso. Então, quero deixar aqui essa memória nesse dia 5 de novembro. E que a gente um dia aprenda a proteger as pessoas, as águas, os nossos territórios, e não os interesses dos grandes empreendimentos minerários. Eu acho que no Brasil, em Minas Gerais, em especial, o Estado aprendeu muito pouco. E depois pega o dinheiro da reparação para fazer política como se fosse uma política de governo, que foi o que nós vimos no caso da repactuação, da reparação do outro crime da Vale, que aconteceu em 2019, em Brumadinho. Então, a gente precisa aprender a cuidar das pessoas e não a cuidar dos interesses dos grandes empreendimentos minerários. Queria deixar esse registro, presidente, porque a memória ela é importantíssima para que a gente respeite, zele pelos que já foram e que a gente respeite a dor de todas essas pessoas que vivem há 9 anos todas as violações de direitos em suas vidas, em seus territórios. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã às 14 horas para apreciarmos o projeto de lei número 2649 de 2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.